Olá, pessoal! Como vídeo bônus do nosso bate-papo com a Maíra, advogada de imigração, nesse vídeo, um bate-papo, jogo rápido, sobre 4 situações que podem deixar o seu futuro comprometido nos Estados Unidos. Tente evitá-las, hein? Eu acho que é importante divulgar essa informação aqui, porque na minha prática, né, eu vejo pessoas que caíram, tiveram problemas e hoje são aí permanentemente inelegíveis para o Green Card. A primeira situação que eu quero chamar a atenção é deixar de manter o seu status de não imigrante. O que é isso, deixar de manter o status de não imigrante? Você veio para os Estados Unidos como turista ou você veio como estudante, deu a entrada no seu EB2, NW, e aí começou a fazer alguma atividade ou deixou de fazer alguma atividade que era requerida por seu status de não imigrante, no caso, vamos dizer, no visto de estudante, você deixou de estudar, parou de estudar, contando com a aprovação daquele processo, né, que você já deu entrada, ou começou a fazer alguma coisa que você não podia, no caso, no visto de turismo negócio, você começa a trabalhar ou começa a estudar, faz alguma coisa assim, que é contrária à intenção daquele visto, né? O que acontece? Qual é o problema? Quando você dá entrada no visto de imigrante, que é o visto EB, seja um, dois, qualquer visto de imigrante, você está demonstrando uma intenção de imigrar. E um requisito para você ter um visto de não imigrante, turismo, estudo, é você provar que você não tem a intenção de migrar. Então, depois que você já deu a entrada no processo, você deixou de cumprir seu status, você vai ter uma dificuldade muito grande de voltar para aquele status de estudante ou para conseguir um outro visto de turismo ou negócios, tá? Por quê? Porque você já demonstrou a sua intenção de migrar e você não cumpriu aquilo que você disse que ia fazer quando veio. Então, você está com 2 problemas, né? Então, assim, infelizmente, alguns profissionais, não sei nem se eu devia chamar de profissionais, mas algumas pessoas atuando, vendendo conselho nessa área, falam que, não, tudo bem, agora você já está com seu ajuste de status, não precisa mais ficar estudando. Bem, se aquele ajuste de status for negado, seja ele por asilo, B1 ou o que seja, e você não tiver outro status para ficar nos Estados Unidos, você tem que sair em 30 dias, 60 dias no máximo, do 485 aparecer como negado, né? Então, assim, e se você não manteve aquele status, você não consegue transformar aquilo em nada mais. Acabou, a avenida está ali, acabou. Você tem que voltar a ficar no Brasil esperando outra oportunidade. Então, essa é uma das situações que eu recomendo ficar alerta. Não deixa o seu status de não imigrante cair até que você esteja com o seu green card, tá? Mantenha seu status de não imigrante. A outra situação que eu quero alertar é em relação ao risco para pessoas que já têm um histórico de imigração nos Estados Unidos, ou seja, já estiveram aqui fora de status, ou já tiveram outros vistos, até mesmo se for só visto de turismo ou estudo, ou um visto de não imigrante, não avaliar o potencial, as implicações dessas estadas anteriores e vistos anteriores na sua obtenção do Green Card. Tá, então vamos lá, deixa eu explicar. Quando se dá entrada no I-140, que é o formulário que o CAS utiliza para avaliar os EBs, né, não é naquele momento avaliado a admissibilidade. O que é a admissibilidade? A gente tem 2 coisas aqui. O Green Card é um processo de 2 etapas. Uma é você ser aprovado para aquela categoria, a outra é você efetivamente ter direito ao Green Card. São coisas diferentes que são analisadas em cada momento. No EB2NW, é toda a conversa que a gente já teve, aqueles critérios. E no 485, ou entrevista consular, eles vão avaliar a sua admissibilidade. Vão avaliar se você teve algum histórico que te torne inadmissível, e não só histórico de imigração, não. Tem algumas condições, como situações de saúde, tá? Histórico criminal, participação em algumas organizações que podem ser consideradas organizações terroristas, histórico criminal nos Estados Unidos e no seu país de origem, no caso, no Brasil. Então, o que acontece? Tem pessoas que vão e investem a economia de uma vida inteira num sonho de B2NW, tá? Mas que tem no passado
problemas de ter ficado fora do visto, de ter feito, de ter entrado com visto de turismo ou de negócios e ter estudado, ter se matriculado em curso, ou de ter trabalhado, efetivamente. E aí, mesmo que o tempo daqueles 10 anos, né, que você tem que ficar fora, por ter ficado 10 ou 5 ou 3 anos, mesmo que o tempo tenha corrido, ainda tem outros problemas. Então, vou dar um exemplo que vai juntar um pouco com a regra dos 90 dias, tá? Que é a outra situação para tomar cuidado. É uma pessoa, que não vou dizer o nome, teve há 20 anos atrás uma entrada nos Estados Unidos com turismo e 30 dias depois de ter entrado com turismo, começou a trabalhar. Tá? Então, já se passaram 20 anos, aquela pessoa não está mais sujeita à inegibilidade e inadmissibilidade pelo período, porque ela já cumpriu, mas na entrevista, o que foi perguntado? Você entrou, o que você disse para entrar? E entrei com visto de turismo, com esse propósito, passear. E aí você trabalhou, sim, trabalhei, fui honesta, porque já tinha passado o tempo e porque era a coisa certa a fazer. E quando você começou a trabalhar? Comecei a trabalhar, talvez, não me lembro bem, talvez um mês depois. Visto negado, porque fraude. Você disse uma coisa, fraude para obter, fraude para obter benefícios de imigração. Você disse uma coisa para entrar com a intenção de fazer outra. Essa é a tal da regra de 90 dias, tá? É quando você vem com um propósito e antes de 90 dias você muda o seu propósito. No caso, entrou com um visto de turismo, um propósito de fazer turismo, e em 90 dias, antes disso, 90 dias, em 30 dias, começou a trabalhar, que é contrário àquele propósito. Então, qual é o problema que isso gera? O oficial consular ter achado, concluído que houve essa misrepresentação, ter dito uma coisa, dito uma coisa contrária à intenção real, para obter benefício de imigração, torna a pessoa inadmissível permanentemente. O que significa ser inadmissível permanentemente? Você não pode obter um green card, nunca. A menos que você consiga um waiver, tá? Um waiver, perdão. Mas para conseguir um waiver, você tem que ter família nos Estados Unidos, pais ou esposo, esposa ou esposo. E a maior parte das pessoas que está fazendo esse EB2NW não tem. Ou seja, contratou com uma pessoa que não tinha conhecimento migratório para entender que aquela pessoa tinha um problema de inadmissibilidade, gastou economia de uma vida inteira, foi para uma entrevista consular, teve essa classificação que é difícil, a beça de conseguir reverter no contexto consular, tá? E agora a pessoa não só não pode pegar o green card, embora tenha o EB2NW aprovado, como não pode vir para os Estados Unidos mais. A menos que a pessoa consiga, né, que essa pessoa consiga apelar essa decisão e reverter, que é difícil a beça, muito difícil. Estatisticamente, a característica do poder do agente consular é tal que é um poder que ele é considerado completamente discricionário e não passível de revisão. Então, você não tem recurso legal. Você não pode processar, você não pode apelar. Você pode apelar, mas assim, a menos que tenha muito claramente um erro da aplicação da lei, a lei errada foi aplicada, o critério errado foi aplicado, você não consegue reverter. A regra de 90 dias seria outra, que a situação terceira, que eu falei, é entrar com um propósito e mudar, e eu só quero explicar sobre essa regra de 90 dias, ela não é uma situação definitiva, não é assim, você cometeu fraude porque você porque você agiu contrário à intenção do seu visto 90 dias. O que é a regra de 90 dias, o que ela significa? Ela significa que ela gera uma presunção de fraude e a prova muda, em vez de ser o governo que tem que provar que você cometeu fraude, você que tem que desprovar que você cometeu a fraude, que é, assim, possível, tá? Vários, com um advogado, você consegue trabalhar, e se você não tiver condição de ter um advogado, você pode estudar, a informação está toda lá no USCIS, para você olhar e interpretar, mas eu teria cuidado, e eu teria cuidado com perguntas
pegadinhas da imigração, tá? Pegadinhas do consulado, da imigração. Vou contar uma anedota aqui bem rapidinha de um outro caso também que eu tive. Era uma pessoa que tinha permanecido nos Estados Unidos além do prazo e quando foi renovar o visto, disse que não. Mas essa pessoa tinha um histórico de imigração tal que ela foi levada a acreditar que ela estava no prazo, porque ela estava com um ajuste de status, o ajuste de status caiu e ela não saiu em 60 dias porque ela entendeu de alguma maneira, com a orientação que ela teve errada, que ela podia ficar 6 meses. Então, como ela entendeu errado, ela colocou no formulário errado. Não é fraude, é erro. E na imigração, em vindo para os Estados Unidos com visto de turista, essa pessoa, né, respondendo à entrevista da imigração, o professor, mas você ficou além do tempo? Não. Mas você não, e falou para ela, você ficou sim além do tempo, eu tenho aqui no meu sistema. Aí a pessoa, bem, eu não achei que eu ficaria além do tempo, então tá bom. E aí levou para essa linha e continuou perguntando, e perguntou tantas vezes por que você disse que não ficou além do tempo, que aquela pessoa já intimidada, falou, não sei porque eu não disse, talvez porque eu estivesse com medo. E nesse momento, o agente falou, olha, você tem direito a um advogado, se você não tiver como pagar, vai ser dado para você gratuitamente, vai ser bancado para você pelo Estado, você tem o direito de ficar calado, sabe aquelas frasezinhas do filme que a gente vê? Isso chama Miranda Warnings. Naquele momento, não só ele foi taxado com fraude imigratória, como virou um procedimento criminal. E essa pessoa efetivamente passou 30 dias, ficou 30 ou 60 dias na cadeia aqui, está fichado, né, e está inadmissível para o resto da vida, para sempre. História triste, né, e uma pessoa que efetivamente não tinha por que ter sido inadmissível, respondeu baseado na pressão e, infelizmente, muitos problemas. Fica aí mais um aviso, se em algum momento da sua vida, seja em critério migratório ou qualquer cenário dentro dos Estados Unidos, qualquer cenário, imigração ou qualquer cenário, você ouvir essa frase, você tem direito de ficar calado, você tem direito a um advogado, fique calado e a única coisa a dizer é, eu quero um advogado, tá? Esse conselho do coração para vocês, porque muita gente que é intimidada e acha que se pedir o advogado, está admitindo culpa. Não é assim que a lei funciona. Eles não podem presumir culpa de você ter pedido um advogado. E a única forma que aquilo não vai ser usado contra você, e eu te garanto que qualquer coisa que você falar vai ser usado contra você, tá? É se você disser, eu quero um advogado. Eles não podem perguntar mais nada até o advogado chegar. Então, fica aí um conselho. Seja qualquer situação que for, por mais que você ache, eu estou completamente inocente, a única coisa a falar é, eu quero um advogado. E você escutou essa frase, a outra coisa que você tem que entender também naquele momento, escutou a frase, mesmo que você esteja na admissão dos Estados Unidos, ainda nem entrou, o oficial de imigração está te entrevistando, falou isso para você, não é mais processo de imigração, é processo criminal. Tá? Então, eles viram alguma coisa que no seu histórico, e mais com as respostas que você deu, que tornou aquilo um processo criminal, tá? Cuidado, fala, quero um advogado, fica quieto e não fala mais nada até ter um advogado com você. Então, extra do extra. E a última situação que eu vou conversar aqui é quais os riscos de você pedir um asilo ou entrar com um EB corrente, né, no caso, atualmente o EB1, só para fazer o ajuste de status e ficar ajuste de status em cima de ajuste de status. O risco é também você, o ISAS, entender que houve misrepresentation ou fraude para obter benefício de imigração que te tornaria inadmissível permanentemente, tá? Com o EB1, se você tiver uma base, assim, real de acreditar que você tem uma chance, mesmo que não seja uma chance perfeita, ninguém nunca vai poder te dar uma certeza, mas se você, assim, tem minimamente os qualificantes,
não tem um risco tão grande, porque todo mundo tem direito de tentar. Mas se você não tem nenhum desqualificante, se você entrou só para tirar a vantagem do sistema, aquilo vai pesar contra você, e se na sua entrevista, no seu 485, do seu EB, que você finalmente conseguiu aprovar, ele vê que, mas você não tinha nenhuma chance de fazer aquilo, você peticionou, eles podem entender que você deu informações incorretas para obter benefícios de imigração e te classificar como inadmissível. Uma classificação difícil, novamente, uma classificação muito difícil de reverter. Tá? E com o caso de asilo é mais grave ainda, porque o asilo, qual que é a condição do asilo? Né? É perseguição por alguns critérios, né? Não só política, mas perseguições por algumas situações lá prescritas na legislação que te causem um medo real pela sua vida, ou pela vida, ou de ser torturado, que te impeça a voltar ao seu país, tá? Então, uma das coisas que você tem que responder naquele momento para entrar com a petição de asilo é: você acredita que a sua vida, né, está em risco, você está em risco de vida ou de grave lesão corporal, se você voltar ao seu país? Você tem que responder que sim. E aí, o que acontece lá na frente? Não estou dizendo que vai acontecer, mas que pode acontecer. Por que você respondeu que sim? Para conseguir um benefício de imigração. Qual é o benefício de imigração? Ficar com a sua status pendente e pegar a autorização de trabalho. Aí você está lá, fez seu EB, foi aprovado, maravilhoso, vai pegar seu green card, chega, olha, mas esse processo aqui que você falou que tem visto não tem fundamentação nenhuma. Cadê a documentação? Cadê a comprovação? Da onde você tirou que você tem esse medo? Ah, então você falou que tinha só para conseguir o processo, né? Então tá aqui, misrepresentation, você está inadmissível e seus sonhos vão todos por água abaixo naquele momento, entendeu? Não adiantou, investiu no green card, investiu no EB para acabar sem nada. E infelizmente tem não só uma pessoa, tem várias pessoas, vários brasileiros que eu saiba, né, dando essa orientação por aí. Então, assim, eu acho importante falar sobre os riscos. É a sua escolha, assim, não estou dizendo que vai acontecer, tem gente que faz e dá certo e nunca passa por nada disso. Vai falar, eu fiz e deu certo. Lembre-se, onde um mandou, dois podem não caminhar. Não é porque deu certo, e a gente está vendo aí um movimento do USS, dos consulados, cada vez mais pegando no pé, pegando esses detalhes e dando essas classificações de misrepresentation ou mesmo de fraude. Bem, são esses as quatro situações aí a prestar atenção e evitar. Se te derem, ou se não te falarem sobre elas, ou se te derem um conselho nessa direção, tenha muito, muito, muito cuidado. Maíra, deu até aquele gelo na barriga de escutar essas histórias, que a gente fica nervoso pensando das pessoas passando por isso, mas é muito bom escutar de você, de saber que essas coisas acontecem, às vezes elas não estão perto da gente, ou às vezes a gente escuta falar e acha que não existe, mas ela existe, é real, nós vemos o movimento realmente cada vez, acho que ficando mais apertado, e também é cultural do americano ser assim, né, se for ver as ruas, quando você vai dirigir, eles pegam uma pessoa só, em alta velocidade, não tem radar aqui, mas tem um policial que passa 50 correndo, mas ele vai pegar um só. E eu acho que para a imigração é assim também. Pode estar 50 fazendo errados, mas você pode ser um que ele vai escolher para pegar. Então, acho que esses seus conselhos foram muito úteis e espero que aproveite e sirva para alertar as pessoas. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e suas informações valiosas. Obrigada a vocês pela oportunidade. Vou fazer um disclaimer, né, que eu preciso fazer. Essas informações são para educação geral, não criam nenhum tipo de relacionamento cliente, advogado, com quem venha utilizar essas informações. Você utiliza no seu risco próprio, não é conselho legal. Só para deixar aqui, o correto é você sempre falar com o seu advogado, contatar um advogado para sua situação específica. Ok? Então, fica aqui o disclaimer. Obrigada. Colocação, Maíra. E para você que assistiu nosso vídeo até o final, a gente vai deixar o contato da Maíra aqui nos comentários do vídeo, na descrição do vídeo. Vocês podem acessar ela se houver um interesse, tá bom? A gente deseja muito sucesso na jornada de cada um de vocês, gente. Tchau, tchau.